Salve, salve moçada, tudo bem? Eu sou o professor Dunga, do seu canal de comunicação em química, canal Professor Dunga Química. Tudo bem com vocês? Então eu venho aqui hoje para convidá-los a ficar comigo nessas nossas aulas a respeito de um assunto sensacional, chamado coeficiente de solubilidade, que é o início do estudo da físico-química, que é o princípio lá das soluções, aonde nós vamos trabalhar aqui com várias condições e conceitos importantes para a tua compreensão. Vai ser um assunto bastante legal, bastante interessante, que vai te favorecer muito para o seu estudo direcionado ao vestibular, às suas provas, aos seus simulados e, fundamentalmente, para o seu Enem, que nós precisamos tanto. Isso aqui vai ser fundamental para o teu estudo. Porém, eu venho e lhe convido. Vá lá, inscreve-se no nosso canal, o canal Professor Dunga Química, deixe seu likezinho, compartilhe com os seus amigos. Outra coisa, vai lá, faz a tua notificação no sininho. Professor, para que serve essa notificação aí no sininho? É porque cada vez que a gente estiver lançando uma aula nova, vai estar sendo notificado a você que novos conteúdos, novos conceitos estão entrando aí para o teu estudo, para o teu auxílio. Isso é importante para a gente e é importante para você também. Faz esse nosso canal crescer aí no YouTube para que a gente traga cada vez mais informação, mais coisas legais para você. Te convido. Fica na aula de hoje, porque vai ter muita coisa legal, muito assunto bacana para a gente conversar e para a gente se interagir. Muito gráfico, muita tabela, muito exercício. Hoje vai ser fundamental para esse nosso início de jornada na físico-química. Tudo bem? Vem comigo. Muito bem, moçada. Então vamos lá. Dando início ao nosso estudo da físico-química envolvendo o estudo das dispersões, o estudo das soluções. Eu venho aqui para você e eu vou te dar uma noção bastante direta, bastante objetiva do que vem a ser um tipo específico de dispersão de uma partícula dentro da outra, denominada solução. A nós, no nosso estudo, existem uma classificação das chamadas suspensões, as dispersões coloidais ou coloides e as soluções. As soluções, gente, são um tipo específico de dispersão quando o diâmetro de partícula é muito pequeno, que está abaixo de 1 nanômetro, que seria abaixo de 1 vezes 10 a menos 9 do metro. São partículas extremamente pequenas. E a esse tipo de comportamento é o que nós vamos nos preocupar em estudar. Então vem aqui. Veja o que eu trago para você. Eu tenho aqui o meu potinho. E nesse meu potinho, eu tenho, aqui dentro desse meu sistema, eu tenho uma determinada quantidade de água. Professor, quem seria a minha água? Ela recebe um nome em especial, solvente. Mas nós já vamos falar disso. E aqui eu vou adicionar uma espécie, por exemplo, o cloreto de sódio sólido, que ele recebe um nome especial também, que a gente chama ele de soluto. Mas aguarda um minutinho. O que vai acontecer no momento que eu adicionar o meu cloreto de sódio à minha água? Eu passo a ter um sistema constituído por dois componentes. Eu passo a ter uma mistura. Dungão, já lembrei daquela tua aula lá de substância pura e mistura, sistema homogêneo e heterogêneo. Exatamente isso. Por isso que nós já estudamos anteriormente esse conceito. Vai lá nos meus links, verifica a aula de substância pura e mistura e estados de agregação da matéria. Vai valer a pena. Então vem comigo. Olha o que eu falo para você. O meu cloreto de sódio, ele vai ser denominado aqui o meu soluto. Dunga, quem é o soluto? É a espécie química encontrada no meu sistema em mistura em menor quantidade e proporção. Sempre o soluto estará em menor quantidade e proporção dentro da minha mistura, dentro do meu sistema de solução. Detalhe, quem é a minha água? A minha água
é chamada aqui de solvente. Professor, quem é o solvente? É a espécie química dentro da minha mistura, é a espécie química encontrada em maior quantidade e proporção. Então nós sempre teremos um sistema formado por um soluto e por um solvente. A espécie em menor e a espécie em maior quantidade e proporção. Beleza? Olha o que vai acontecer agora. Eu adicionei esse soluto ao meu solvente. Olha o que acontece quando eu adiciono o cloreto de sódio em água. Ele passa a estar assim, ó, Na+ aquoso, e ele também vai ter o Cl- aquoso. O Dunga, o que é esse termo aquoso? Você já vai ver o que eu vou escrever aqui para você na rede de solvatação. Aguarda um minutinho. Então olha o que eu tenho. Eu tenho um sistema em mistura. E esta mistura nós denominaremos solução. A minha solução não é nada mais, não é nada menos que a mistura do meu soluto mais o meu solvente. Então a mistura soluto mais solvente é a minha solução. Ah, professor, e posso perguntar? Pode. Esse soluto e solvente, eles têm alguma denominação especial, alguma coisa assim, algum número? Tem. O soluto é denominado como o número 1. Por quê, professor? Porque em equações, que nós veremos depois, a gente vai chamar, toda vez que aparecer número 1 é para o soluto. E o solvente é denominado como o número 2 do meu sistema. Sempre o soluto é o número 1, o solvente é o número 2. E a minha solução é o quê? Mistura de um soluto mais um solvente, do número 1 mais o número 2. Esta solução é uma mistura. E é uma mistura de natureza homogênea. Ah, professor, lembrei. Isso aqui é um sistema que apresenta uma única fase. Exatamente isso. O meu soluto está completamente disperso no meu solvente. Então eu teria um sistema de natureza homogêneo, uma mistura homogênea entre um soluto e um solvente. Porém, eu quero que você me acompanhe aqui agora. Isso que eu vou falar para você é absolutamente inteligente e interessante. Então vamos lá. Você poderia me perguntar o seguinte: ô professor querido, pode falar. Como é que funciona? Por que o soluto aqui fica Na+ aquoso, Cl- aquoso? Pergunta que me fizeram no canal. Mas me perguntaram também mais uma coisinha. Ô Dunga, qual é o estado físico do cloreto de sódio na minha solução? Ótima pergunta. É um sólido solvatado. Como é que é, professor? O cloreto de sódio não está líquido aqui dentro, não? Não, nunca esteve. Ele é um sólido solvatado. Mas então ele não está líquido? Não. Para o cloreto de sódio estar no estado líquido na fusão, ele teria que estar a mais ou menos 840 graus Celsius. Logo, não teria água aqui dentro. Então o que eu tenho? Eu tenho o meu sólido envolto por moléculas de água. A este termo nós chamamos de rede de solvatação. Isso vale tanto para solutos iônicos ou moleculares, não tem problema. O professor, não é por nada não, mas me dá um exemplo aí de soluto iônico. Cloreto de sódio é formado por um cátion e por um ânion. E de um soluto molecular, sacarose, glicose, etanol, são moléculas que se dissolvem em água. Ah, tá. Mas como é que funciona? Então vamos ver o seguinte aqui. Primeiramente, eu vou falar para você a respeito do cloreto de sódio. O NaCl. Essa espécie de cloreto de sódio, que é uma substância química formada pelos íons Na+ e o Cl-. Esse Na+ a gente denomina como sendo um cátion e o Cl- a gente denomina como sendo um ânion. O ânion apresenta carga negativa e o cátion apresenta carga positiva. E quem mais? A água. Quem é a água? A água é uma espécie química que tem a seguinte caracterização.
ela apresenta, e isso é importantíssimo para a gente, uma carga negativa no oxigênio e carga positiva nos hidrogênios. Dunga, por que acontece isso? Porque a água é uma molécula estupidamente polar. A natureza da água é polar. Posso perguntar, professor? Eu estou morrendo de vontade. Pode perguntar o que você quiser. Aqui a gente está para isso mesmo. Tudo bem? Por que ela é polar? Boa pergunta. Primeiramente, o hidrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. Então o oxigênio atrai a nuvem eletrônica para si. Então quer dizer que quando o oxigênio atrai a nuvem eletrônica, o oxigênio está mais denso de elétrons. Isso. Quem aumenta a densidade de carga negativa fica negativo. E o hidrogênio, como a nuvem eletrônica se afastou do hidrogênio, o hidrogênio ficou mais positivo. Então isso aqui é um cátion? Não, não é um cátion. A gente chama isso aqui de uma carga parcial positiva. E isso aqui de uma carga parcial negativa. Aqui não, aqui é um cátion, é uma carga eletrostática positiva, e isso aqui é uma carga eletrostática negativa. É um cátion e um ânion. É uma espécie que perdeu elétron. Aqui é uma espécie que ganhou elétron. Aqui não. Aqui é uma espécie cuja nuvem eletrônica se aproximou mais do outro. Então ele ficou mais positivo e o outro ficou mais negativo. A mesma coisa ocorre com outro hidrogênio. A nuvem se aproxima mais do oxigênio. Existe um outro fator importante, que o oxigênio aqui tem dois parezinhos de elétrons que não fazem ligação química e empurram a molécula de água com seus hidrogênios para baixo. Mas isso é assunto para outra aula. Tá? E isso aqui faz com que a minha molécula de água seja uma molécula angular e com uma polaridade muito grande. Porque quando os dois hidrogênios perdem elétron para o oxigênio, a resultante disso aqui dá para cima. Uma força polar extremamente grande. Mas e aí? Você não me explicou o que é essa rede de solvatação. Então vou te explicar agora. Eu tenho aqui o Na+, o meu cátion. Eu tenho aqui o Cl-, o meu ânion. Como é que você acha que a água se aproxima do Na+ e do Cl-? Professor, não tenho nem ideia. Não tem? Então eu vou te mostrar aqui. Você vai dizer, pô, que legal, que coisa interessante. Então vamos lá. O cátion não é positivo? É. Que lado que vai se aproximar dele? A parte negativa da água. Então a água se aproximaria aqui do meu cátion dessa maneira. O negativo do oxigênio com o positivo da água. O negativo do oxigênio com o positivo do cátion. O negativo do oxigênio com o positivo do cátion. O nome dessa interação a gente chama de interação íon-dipolo, porque a água tem um dipolo permanente, negativo no oxigênio e positivo no hidrogênio. E o cátion é sempre uma carga iônica. Então é uma atração da natureza íon-dipolo. Íon-dipolo, beleza? E então quer dizer que tem 3 águas? Não, tem zilhões de moléculas de água. Quantos, professor? Zilhões, um monte. Então aqui formaria o quê? Uma rede de solvatação em torno do meu cátion. E como é que ficaria em termos do íon negativo, do ânion? Então vamos lá. O cloro não é negativo, viria os hidrogênios positivos aqui, ó. Olha como é que ficaria. Aqui o oxigênio, aqui positivo, positivo, e aqui negativo. E aqui, o hidrogênio, positivo, positivo, e o cloreto negativo. E aqui, hidrogênio, positivo, positivo, e o oxigênio negativo. Ué, mas entrou na rede de solvatação do outro? Pois é, elas se interagem. Olha aqui o que vai acontecer. Eu tenho aqui a rede de solvatação envolvendo o ânion. Então, qualquer espécie podia ser iônico ou molecular. Você teria o cátion, o ânion ou a molécula envolta por moléculas de água. A esse termo, a esse nome, nós chamamos de rede de solvatação. Isso aqui que você acabou de ver comigo é fundamental para o que nós veremos na sequência, que é o chamado coeficiente de solubilidade. Então, entendido isso, vamos agora para o coeficiente de solubilidade. Então vamos lá, moçada, dando continuidade aqui naquilo que nós acabamos de ver. Nós falamos da tal da rede de solvatação, que é o envolvimento do soluto pelo solvente. E como que isso acontece? Quais os fenômenos que estão interagindo? A isso que nós acabamos de ver, derivará esse conceito, que é o conceito
fundamental para a aula de hoje, que é o chamado coeficiente de solubilidade. Em algumas literaturas, em algumas apostilas, em alguns livros, você vai ouvir falar assim, o coeficiente de solubilidade ou a solubilidade da minha espécie, ou ainda o CS, coeficiente de solubilidade. Tudo bem? O que vem a ser esse tal coeficiente de solubilidade de uma espécie qualquer? Eu poderia dizer aqui coeficiente de solubilidade de X, porque esse X serve para qualquer substância. Pode ser de natureza molecular ou de natureza iônica, não tem problema algum. Mas então vamos ver aqui. Por definição, o que vem a ser esse tal coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto, soluto, que se pode dissolver em uma quantidade padrão de solvente, normalmente 100 gramas de água. Professor, pode ser 1 quilograma de água? Pode ser 1 quilograma de água, não tem problema nenhum, só mudam as quantidades. Final de soluto e final de solvente, mas a ideia é a mesma. A uma dada temperatura e pressão. Ô Dunga, eu aprendi a vida inteira que esse tal de coeficiente de solubilidade era lá numa quantidade padrão de solvente, que normalmente é água, mas somente em termos de temperatura. É porque a pressão só vai ter sentido quando você estiver trabalhando com um soluto gasoso. Por exemplo, quando você dissolve gás carbônico em água para fazer a tua água mineral com gás. Então aí eu preciso do quê? Além da temperatura, eu preciso da pressão que esse gás vai estar submetido para se dissolver melhor. Então, só para recordar, o coeficiente de solubilidade seria a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver numa determinada quantidade padrão de solvente, normalmente 100 gramas de água, a uma dada temperatura e pressão. Eu te trouxe aqui um exemplo. Veja você. Por exemplo, a 0 graus Celsius, que é a temperatura de referência para nós aqui, e uma atmosfera de pressão, que é a nossa pressão de referência. Dunga, é sempre 0 graus? Não, pode ser 10, 20, 30. Variou a temperatura, varia também o coeficiente de solubilidade. A pressão normalmente é uma atmosfera. Para que espécie? Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, também conhecido por sal de cozinha. Professor. E aí, quanto seria o coeficiente de solubilidade para o cloreto de sódio? A temperatura de 0 graus Celsius e uma atmosfera de pressão, eu conseguiria dissolver, no máximo, 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 0 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. A este valor, eu teria o quê? O dito coeficiente de solubilidade da minha espécie química cloreto de sódio. Dunga, posso perguntar? Claro que pode. Então, quando você me dá esse valor, significa que se eu tivesse um potinho com água, e ali dentro desse potinho tivesse 100 gramas a 0 graus e uma atmosfera, quanto que eu conseguiria dissolver de cloreto de sódio? 36 gramas. Ele estaria completamente dissolvido, ele estaria completamente envolto pelo solvente, com aquela rede de solvatação que nós vimos agora há pouco. Mas Dunga, então é sempre 36? Não. Para o cloreto de sódio foi 36. Dependendo da espécie química, esse valor pode ser maior ou menor. Outro dado importante que já a gente verá nos gráficos. Aqui está 0 graus e uma atmosfera. A pressão praticamente vai sempre ser a mesma, uma atmosfera. Mas se eu vario a temperatura, varia essa quantidade dissolvida. Então, por exemplo, se eu aumentar a temperatura, ocorrerá um aumento dessa quantidade máxima que eu consigo dissolver. Mas não generalize. Nem sempre o aumento da temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade. Em algumas espécies que nós veremos já, quando você aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Outras, quando você aumenta a temperatura, a solubilidade varia muito pouco, que é o caso do cloreto de sódio. Ela é praticamente constante. Mas já a gente vai falar disso. Porém, essa é uma definição importante. Coeficiente de solubilidade. Aqui agora, na sequência, nós vamos ver um outro conceito importante, são os chamados gráficos relacionados ao coeficiente de solubilidade. Então vamos ver os gráficos. Isso é joia. Moçada, agora vamos ver o seguinte aqui. Curva de solubilidade. Professor, posso fazer uma pergunta? Onde é que tem curva aqui? Não, aguenta as pontas um minutinho. É que a partir
desta análise dos tipos de soluções é que nós vamos verificar as chamadas curvas de solubilidade associadas a cada tipo desse. Então vamos lá. Existe uma definição bastante importante que é essa da tal da classificação dos tipos de solução. Então vamos lá, me acompanhe aqui. Eu divido quanto à solubilidade em 3 tipos de soluções. As chamadas soluções insaturada, saturada e supersaturada. Gente, esse termo insaturado, saturado e supersaturado não tem nada a ver com o saturado e insaturado da química orgânica. É outra coisa. Tá? O que vem a ser para nós uma solução dita insaturada? Bem, na primeira parte dos conceitos que nós vimos sobre coeficiente de solubilidade, nós analisamos o seguinte, que coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma quantidade padrão de solvente a uma dada temperatura. Quando é um gás, também é uma determinada pressão. Porém, o que vai acontecer? Vamos pegar como referência o cloreto de sódio que eu tinha dado anteriormente, cujo coeficiente de solubilidade é de 36 gramas por 100 ml de água ou 100 gramas de água a 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Então a gente vai trabalhar como referência o cloreto de sódio nessas condições de temperatura e pressão. Então vamos lá. O que seria uma solução de cloreto de sódio insaturada? Lembrando, quanto que eu posso dissolver no máximo em 100 gramas de água a 0 graus Celsius e 1 atmosfera? 36 gramas. Então vamos lá. Eu vou dissolver, a quantidade X dissolvida será menor do que o coeficiente de solubilidade de X. No caso, o X é o cloreto de sódio. Então eu posso dissolver no máximo 36 gramas. Eu estou dissolvendo 5. Opa, pera lá. Se a quantidade X dissolvida for menor do que o coeficiente de solubilidade da espécie para aquela temperatura, naquela condição de solvente, eu digo que ela é o quê? Insaturada. Então toda solução insaturada ela vai ter dissolvido menos do que o coeficiente de solubilidade da espécie. Ficou claro? Beleza. Então vamos para outra. Solução saturada. Meninas, meninos, escute só. A solução saturada é quando a quantidade dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade da minha espécie. Então vamos lá. Tomando como referência o cloreto de sódio. Quanto que eu posso dissolver no máximo em 100 gramas de água a 0 graus Celsius e 1 atmosfera? 36 gramas. Quanto que tem dissolvido? 36 gramas. Então eu digo que minha solução é saturada. Aí você poderia vir para mim e dizer assim: é, professor, só que eu aprendi diferente. Não tem problema nenhum, você aprendeu certinho, seu professor ensinou certinho para você. É que aqui existe uma divisão. Que divisão é essa? Então vamos dar uma olhadinha. A minha solução saturada, que é aquela que contém a quantidade dissolvida igual ao coeficiente de solubilidade, ela pode se subdividir em 2 tipos. Quais seriam esses 2 tipos? Escute só. Ela pode ser chamada de uma solução saturada, uma solução saturada sem corpo de chão. É uma solução saturada sem corpo de chão. O que significa isso na prática? Quanto que eu posso dissolver no máximo? 36 gramas. Quanto que eu estou dissolvendo no máximo? 36 gramas. Não coloquei nada a mais. Mas, professor, se eu colocasse alguma coisa a mais, essa coisa não dissolveria. Não, aí ela precipitaria, que é o segundo tipo. Que é a chamada o quê? É a chamada solução do tipo saturada, só que aí aparece com corpo de chão. Ou com corpo de fundo, ou ainda pode aparecer com formação de precipitado. Veja, então a minha solução saturada pode existir de 2 maneiras. Aquela sem corpo de chão e aquela com corpo de chão. A primeira é chamada de uma solução verdadeira.
Por quê? Porque solução, por definição, é tudo aquilo em mistura de soluto solvente homogênea, uma fase, beleza. Tudo que eu adicionei está dissolvido. A segunda, eu adicionei uma quantidade a mais. Tudo aquilo que pode dissolver, vai dissolver. Por isso que a parte de cima é chamada de uma solução saturada, porque eu vou ter uma quantidade dissolvida. É o que a gente chama de sobrenadante. Porém, eu coloquei alguma coisa a mais, um excesso. Esse excesso não vai dissolver. Ele vai se precipitar na forma de corpo de chão, ou corpo de fundo, ou precipitado, formando uma mistura heterogênea bifásica. Esta solução saturada com corpo de chão também pode ser classificada como quem? Como uma mistura heterogênea bifásica. Só que aí, professor, então não seria uma solução, porque solução é tudo que é homogêneo. Calma lá, calma lá. A parte de cima dela é uma solução, porque está com 36 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 100 gramas de água a 0 graus Celsius de uma atmosfera. Beleza? Teve a mais, o a mais precipitou. Não deixa de ser uma classificação de uma solução saturada com corpo de chão. Beleza? Então vamos lá. Tem um outro tipo. Mais raro. Depois nós vamos ver na sequência como é que funciona. Solução supersaturada. O que eu sei? Que a quantidade dissolvida é maior que o coeficiente de solubilidade de X. Aí você vem e me diz assim, mas Dunga, não pode isso. O máximo que eu consigo dissolver é o coeficiente de solubilidade. É que estas soluções supersaturadas, elas têm algumas condições especiais que na sequência eu vou te mostrar. E essa quantidade X dissolvida, ela está de forma instável. A quantidade que eu dissolvi a mais está de forma instável. Qualquer oscilação na estrutura da solução, a quantidade que está dissolvida a mais vai precipitar. Mas e como é que funciona isso? Vai ter toda uma historinha para nós vermos isso na sequência. Porém, a quantidade que está a mais está dissolvida de forma instável. A isso nós chamamos de uma solução supersaturada. Então, para resumir, eu tenho a insaturada, que dissolve menos do que pode, a saturada, que dissolve igual ao que é o limite máximo, que é o coeficiente de solubilidade, e a supersaturada, que é aquela que dissolve mais, um pouquinho a mais do que poderia ser o coeficiente de solubilidade. Na sequência, a gente vai verificar como funciona cada uma delas, beleza? Então vamos lá. Gente, então agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essa tal análise de insaturada, saturada e supersaturada. Ô Dunga, eu tô vendo aí que você desenhou uns potinhos, mas é óbvio. Meninas, meninos, escutai-vos o que eu vou falar para você agora. Tem prova de vestibular que ele vai te dar exatamente desse tipo. Ele vai te dar os potinhos para você poder analisar o que acontece, se está saturado, se está insaturado, se está supersaturado. É por isso que eu trago essa roupagem. Gente, a gente entende da coisa. Então eu sei como é que funciona as provas dos vestibulares, as provas do Enem e como é que eles vão pedir para você. Por isso que eu estou te dando essa dica. Não perde isso. Isso aqui é fundamental. Então vamos lá. Seguinte, nós já vimos anteriormente, insaturada dissolve menos do que poderia numa determinada temperatura, numa determinada pressão para uma quantidade padrão de solvente. Então olha aqui, vamos ver. A insaturada, temperatura padrão, aqui, 0 graus Celsius, uma atmosfera, 100 gramas de água. Para todo mundo vai ser a mesma coisa. Qual é a espécie em questão? A espécie em questão é o cloreto de sódio, cujo coeficiente de solubilidade para essas condições aqui é de 36 gramas em 100 gramas de água. Acabou. Você já sabe essa referência. Mas, professor, como é que eu ia saber isso na prova do vestibular? Ele vai ter que te dar, ele tem que te fornecer essa informação. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu potinho com 100 gramas de água a essas condições de temperatura, pressão e massa. Estou adicionando 12 gramas de cloreto de sódio. O que vai acontecer? Ah, professor, não sei. Sabe sim. Quanto que é o máximo que eu posso dissolver? 36. Quanto que eu estou dissolvendo? 12. Isso implica em quê? Que eu teria os 12 gramas de cloreto de sódio na forma aquosa. Vai dissolver tudo. Mas por que isso vai acontecer? Ué, porque a quantidade X adicionada
é menor que o coeficiente de solubilidade de X. Logo, a minha solução é de natureza o quê? É uma solução de natureza insaturada. Ah, professor, entendi. Vai dissolver menos do que pode. É isso. A ideia é essa. Só que aí eu vou te dizer um negócio. Isso aqui tem quantas fases? Uma única fase. Logo, se é uma única fase, é uma solução verdadeira. Por quê? Porque ela está nas condições de um sistema homogêneo. Acabou. Solução saturada. Vai dissolver menos do que pode. Beleza? Tudo bem? Professor, eu vou perguntar um negócio. Fale. E se aqui fosse 200 gramas de água? Regrinha de 3. Como assim, professor? Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 36. Se eu tivesse 200 gramas de água, eu conseguiria dissolver o quê? O dobro. Eu conseguiria dissolver até 72 gramas de cloreto de sódio. Ah, então quer dizer que se dobrar a massa de água, dobra a quantidade que eu posso dissolver na mesma condição de pressão e temperatura? É. Se você está jogando 12, continuaria o quê? Insaturada. Percebeu como é que funciona? Depois a gente vai ver nos exercícios. Agora vamos para de baixo. Saturada. Mesma coisa. Olha a condição de temperatura, 0 graus Celsius, pressão 1 atmosfera, massa de água, 100 gramas de água, para a espécie cloreto de sódio, que são o quê? As mesmas condições da de cima. Que eu estou analisando para de cima, para a mesma espécie eu estou analisando embaixo. Já te trago, eu tenho a sem corpo de chão e a com corpo de chão. Qual a diferença? Você vai entender tudo. Você vai entender tudo. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho 100 gramas de água, aqui também eu tenho 100 gramas de água. Na primeira condição, olha o que eu estou adicionando. 36 gramas de cloreto de sódio. Professor, então eu já entendi. Porque o máximo que eu consigo dissolver são 36. Quanto que eu estou adicionando? 36. Ué, eu estou na mesma relação. Então aqui eu teria o quê? Os meus 36 gramas de cloreto de sódio na forma o quê? Aquosa. Está totalmente dissolvido, porque a quantidade X dissolvida é o que? Igual ao coeficiente de solubilidade de X. Solução de que tipo? Solução de que tipo? Desculpe aqui o dedinho. Saturada. Formou precipitado? Não formou precipitado, porque ele está dissolvendo a quantidade exata, logo, sem corpo de chão. Detalhe importante, escuta essa. Esse sistema não está totalmente dissolvido? Então é o quê? Uma mistura de natureza homogênea. Toda a solução é uma mistura homogênea. Isso aqui é uma solução. Isso aqui é um sistema monofásico. Logo, se é monofásico, é uma mistura homogênea. Tudo bem? Entendeu? Beleza? Dunga, e se eu dobrasse a quantidade de água? Se eu decaplicasse 10 vezes mais? Ué, em 10 vezes mais? Quanto que poderia ser o máximo? Em 100 gramas de água eu posso dissolver no máximo 36. Em 1000 gramas de água, 10 vezes mais, 360 gramas. Nossa, professor querido, então significa que em 1 litro de água, que equivale a 1000 gramas de água, eu conseguiria dissolver 360 gramas de cloreto de sódio? Resposta: sim! Olha que loucura! Para 100 gramas de água é isso. Aumentou a relação da solubilidade, é uma grandeza diretamente proporcional. Dobrou a massa de água, dobra o que eu posso dissolver. Triplicou, triplica. Quadriplicou, quadriplica. E se reduzisse a metade? Cai a metade. Beleza? Vamos para o 2. Agora o que eu vou fazer? Vai ter corpo de chão. Mas por que isso, professor? Então vamos lá. Quanto que eu estou adicionando? 46 gramas de cloreto de sódio. Quanto que é o máximo que eu consigo dissolver? 36. O que aconteceria? Isso é fundamental. Escuta só. Vou até mudar de cor. Escuta aqui. 46 eu adicionei. Eu teria 36 gramas de cloreto de sódio aquoso. Beleza? 36 aquoso. Isso implica em quê? Que a quantidade X dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade. Beleza? Esta partezinha de cima
é considerada uma solução. É um sistema com uma fase. Esta parte de cima, a gente chama isso aqui de sobrenadante. Gente, isso aqui, essa chamada de sobrenadante, isso é para vestibular mais bem trabalhado, questões mais bem estabelecidas, e também na prova do Enem. Então eu prestaria atenção nisso. Mas tá faltando coisa. Tá sim. Então vamos lá, em roxinho para você. Eu não adicionei 46? Não vai dissolver no máximo 36 em 100 gramas de água? Então o que aconteceu? Professor, você colocou a mais. Isso. Eu coloquei em excesso. Cadê o excesso? Tá aqui o bichinho. Olha o que vai acontecer. Quanto que tem aqui? Quanto que tem aqui? 10 gramas de material que não dissolveu. Da minha quantidade que está em excesso. Este excesso é o meu precipitado. Ou corpo de chão, ou corpo de fundo. Então eu tenho o sobrenadante, que é uma solução. Por isso que o sistema é chamado de uma solução saturada com corpo de chão. Porque a parte de cima, o sobrenadante que está acima daquilo que precipitou. O sobrenadante é uma solução verdadeira. Quer dizer, desculpe, o termo verdadeiro. É uma solução, sistema monofásico. Agora, o que está em excesso vai precipitar, que é o chamado corpo de chão ou corpo de fundo. Que é uma fase. Então eu diria a você que esse sistema solução saturada com corpo de chão se enquadra nos processos de misturas heterogêneas bifásicas. Uma fase sobrenadante, uma fase precipitado. Isso aqui é a primeira análise da insaturada, saturada, com e sem corpo de chão. Agora eu vou te passar o quê? A supersaturada. E depois, na sequência, os gráficos disso. Então vamos dar uma olhadinha agora nisso que vem na sequência. Joia! Agora o que eu trago aqui para você? A chamada solução supersaturada. Dunga, deixa eu te perguntar. Eu posso fazer em casa esse negócio aí de solução supersaturada? Resposta: não. Não tem como. Não é assim que se consegue fazer. Não é só você pegar um potinho com água e, por exemplo, sal, açúcar e colocar e pôr lá no freezer que vai dar certo. Não, não é assim que funciona. As soluções supersaturadas, elas têm uma condição especial. Isso acontece em um monte de situações. Você encontra na natureza, o mel, por exemplo, é uma caracterização de superconcentração de determinadas espécies, mas ali não tem só um soluto e um solvente, é um monte de coisa. Tá? Você também encontra isso, por exemplo, numa garrafa de refrigerante, onde eu tenho uma supersaturação de gás lá dentro. Tá? Tanto que quando a gente provoca uma instabilização, que é no caso quando você equaliza, que você abre a garrafa, aquele gás começa a se desprender. Por que ele começa a se desprender? Porque quando a garrafa está fechada, ele está numa condição de maior concentração de gás dissolvido. Na hora que você abre a garrafa, o gás vaza, e aí ele cria uma instabilização, ou melhor, ele se desprende do líquido e se transforma em gás, provocando a mudança no comportamento daquela tua solução. Mas então vamos dar uma olhadinha aqui. A supersaturada, qual é a condição? Mesma temperatura da anterior, mesma pressão, mesma quantidade de água. Eu vou trabalhar aqui com cloreto de sódio, porque nós estamos trabalhando com essa análise. Então vamos lá, olha o que eu tenho. Eu tenho meu potinho em 3 condições. Uma condição inicial, uma condição intermediária e uma condição final. Detalhe, é o mesmo potinho que ele está passando por uma transformação. Tá? Não são 3 coisas diferentes. É a mesma condição inicial que ela vai se manifestar em todo o meu processo de transformação. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho aqui 100 gramas de água. Eu vou adicionar uma quantidade de aproximadamente 37 gramas de cloreto de sódio. Aí o aluno já vem e diz para mim: "Ô, professor, seguinte, em 100 gramas de água, em 100 gramas de água, a 0 graus Celsius eu consigo dissolver 36. Se eu jogar 37, eu teria
36 gramas de cloreto de sódio aquoso e eu teria lá 1 grama em excesso, como o meu precipitado. Aí vem a pergunta. Precipitado. Beleza? O meu precipitado. Aí vem a pergunta, mas professor, você é topeira, porque isso aqui não é uma solução supersaturada. Isso aqui é uma solução saturada com corpo de chão. Viu como você já sabe? Viu como você já sabe? Você já sabe que isso aqui é uma solução saturada com corpo de chão. Beleza? Mas não é aqui que eu vou ficar. Ué, o que você vai fazer, professor? Seguinte. Eu vou promover um aquecimento. Eu vou fornecer calor para o meu sistema. E aí, o que acontece? Na hora que eu forneço calor para o meu sistema, eu passei de 0 graus Celsius para 50 graus Celsius. E o que se verificou? Verificou-se que eu terei os meus 37 gramas de cloreto de sódio na forma aquosa. Opa! Professor, então aquilo é uma solução saturada sem corpo de chão? Não sei. Não sei. Por quê? Porque eu não sei a solubilidade a 50 graus. Não posso te garantir que é saturada sem corpo de chão e também não posso te garantir que é insaturada. Mas eu sei que tudo que eu estava precipitado agora está dissolvido. Mas eu não vou ficar aqui também, então eu não estou muito preocupado com essa condição aqui do meio. Olha o que eu vou fazer. Eu vou provocar um resfriamento. Um resfriamento. Detalhe, esse resfriamento é lento e também gradual. O que significa isso? Lento e gradual. Não é você pegar o potinho, pôr no freezer e deixar. Não. Durante um certo intervalo de tempo, ele vai perder tantos graus Celsius numa determinada taxa por minuto. Então eu vou lá, eu perco meio grau Celsius a cada 5 minutos por 1 hora. Então isso aí é um processo trabalhoso. Vou promover um resfriamento lento e gradual. O que vai acontecer? Até eu retornar à temperatura de 0 graus Celsius. Aí o aluno diz, espera um pouquinho. Quanto que tem de água aqui dentro? 100 gramas de água. Qual é a temperatura final? 0 graus Celsius. Aí o aluno diz, professor querido, escute só. Eu teria 36 gramas dissolvido, porque eu tenho 100 gramas de água, a 0 graus. E 1 grama de precipitado. Olha o que vai acontecer. Vou até mudar de cor. Roxinho. Eu terei os 37 gramas de cloreto de sódio na forma aquosa. Porém, o limite que eu consigo dissolver são 36, mas eu estou dissolvendo 37. Como que eu consigo isso? Quando eu vou resfriando lenta e gradualmente, esta matéria que está dissolvida, por causa daquelas nossas redes de solvatação que nós vimos lá no inicinho, elas vão se acomodando de forma tal que a vibração vai diminuindo, as partículas vão se agitando menos e eles vão se aglutinando, de forma a manter este material com um pouquinho a mais dissolvido. Só que esse material está dissolvido de forma instável. Então veja, quanto que é o máximo que eu consigo dissolver? 36. Quanto que eu estou dissolvendo? 37. A esta condição de eu ter dissolvido mais material do que eu posso, me qualifica como sendo uma solução de natureza super saturada. Eu estou dissolvendo mais do que posso na mesma quantidade de solvente para a mesma temperatura. Tem um outro fato importante que eu vou falar para você agora. Esse material está instável aqui dentro, porém está dissolvido. Logo, este meu sistema é um sistema em uma única fase, qualificando isso aqui como sendo uma solução verdadeira. Gente, escuta isso que eu vou te falar. A insaturada,
A saturada sem corpo de chão e a supersaturada são sistemas monofásicos. A única que é saturada com corpo, a única que é sistema bifásico, que é a saturada com corpo de chão. O resto, as outras são consideradas soluções verdadeiras. Insaturada, saturada sem corpo de chão e a supersaturada. Só que tem um detalhe a mais. Vou usar a cor verdinha, verdinho ecológico. Se eu jogar um grãozinho que fosse de cloreto de sódio, joguei um grãozinho de cloreto de sódio. Gente, só por você jogar um grãozinho de cloreto de sódio aqui dentro, a gente chama isso aqui de germe ou germen de cristalização. Esse pozinho que eu joguei ali, ele é o suficiente para desestruturar o equilíbrio da rede de solvatação e provocar precipitação. Se ele chegar a precipitar, ele retorna à condição de saturada com corpo de chão. Beleza? O material está instável, só que está totalmente dissolvido. Se você jogar um cristalzinho de cloreto de sódio aqui, vai precipitar tudo. Vai voltar a ser saturada com corpo de chão. Se você pegar o potinho e der uma chacoalhadinha, o material que está dissolvido a mais precipita. Por isso que a gente diz que o sistema é completamente instável. Agora, na sequência, o que nós vamos ver? Como é que eu traduzo tudo isso que eu falei para você de saturada, insaturada e supersaturada em nível gráfico? É sensacional, vamos dar uma olhadinha então. Observe aqui comigo. E aí, galera, agora nós vamos começar a entrar na parte de estudo de análises gráficas. E aí vai envolver conceitos de matemática. Então, eu já aproveito esse momento que nós estamos falando de matemática e eu digo para você o seguinte, escute só. Vai lá no canal do YouTube do Professor Sacramento, Plantão do Matemático. Entra lá, ele dá lives, ele dá toda uma análise teórica extremamente competente nas suas qualificações da matemática. Vai te ajudar muito. Amigão meu, vai fundo. O cara é top. E para isso, eu vou me basear em conceitos matemáticos para poder estudar as relações aqui das chamadas curvas de solubilidade. Veja bem, o que esse gráfico me traz? É uma relação de solubilidade em gramas por 100 gramas de água no eixo Y, ou eixo das ordenadas, e a temperatura no eixo X, ou eixo das abscissas. E eu tenho aqui este comportamento da solubilidade em função da temperatura. Ô Dunga, você pode me explicar esse negócio aí? Posso? Como é que funciona isso? De onde que veio essa curva aí? Então vamos lá, vamos ao seguinte. Para uma determinada temperatura T1 em 100 gramas de água, eu consigo dissolver uma determinada quantidade S1. Então, para uma certa temperatura, eu consigo dissolver uma certa quantidade de soluto em 100 gramas de água. Isso aqui vai me dar um ponto. Para uma temperatura T2, eu consigo dissolver uma certa quantidade de soluto em 100 gramas de água, que eu vou chamar de S2. E assim sucessivamente para N temperaturas. Ah, professor, então quer dizer que esta curva ela é construída a partir de dados experimentais. É isso mesmo. Eu vou colocando temperatura e vou dissolvendo. E a partir da quantidade máxima que eu consigo dissolver, eu vou conseguindo obter essa curva. O Dunga, então você está querendo me dizer que se eu estivesse numa temperatura T qualquer, uma temperatura T, se eu projetar isso aqui, ó, eu vou tocar em cima da curva. O que esse ponto em cima da curva está me dizendo? Que para a temperatura T, eu vou conseguir dissolver uma quantidade S do meu soluto em 100 gramas de água. Então eu poderia dizer que eu tenho o coeficiente de solubilidade da minha espécie X a essa dada temperatura. Esse é o comportamento da curva de solubilidade da minha espécie. Ô Dunga, posso te perguntar? Claro que pode.
esse ponto aqui na curva, eu vou chamar esse pontinho aqui na curva de ponto A. Sim, ponto A. O que tem esse ponto A? Professor, por acaso esse ponto A seria o ponto da minha solução saturada? Exatamente isso. O ponto A é o ponto da minha solução saturada. O que quer dizer isso? Numa determinada temperatura, em 100 gramas de água, é a quantidade máxima que eu consigo dissolver. É o coeficiente de solubilidade. Então, em A, eu tenho a minha solução saturada. Ô, professor, com corpo de chão ou sem corpo de chão? Não sei. Para esse gráfico eu não sei te dizer. Depois eu vou te dar um outro gráfico onde nós vamos ver a quantidade que precipita. Porém, qualquer ponto em cima da curva para aquela temperatura seria o ponto da minha solução saturada, que seria o meu coeficiente de solubilidade para cada temperatura. Nossa, professor, então quer dizer que esse S1 seria o coeficiente de solubilidade da minha espécie para a temperatura T1? Bingo! S2 seria o coeficiente de solubilidade da minha substância na temperatura T2, bingo de novo. Para cada temperatura, esse ponto corresponde ao coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima que eu consigo dissolver de soluto numa determinada temperatura em 100 gramas de solvente. É isso. Então, esta seria a condição da minha solução saturada. Aí você poderia vir e perguntar para mim, Dunga, nesse gráfico, eu consigo descobrir a solução insaturada? Consegue. Aonde que ele estaria? Acima do ponto A ou abaixo do ponto A? Ora, vamos ver. Estaria abaixo. Eu vou chamar isso aqui de ponto B. Da minha solução insaturada. Mas, professor, por que ela seria dita insaturada? Por que aqui ela é dita insaturada? Então vamos junto. Numa temperatura T, em 100 gramas de água, quanto que é o máximo que eu consigo dissolver? O coeficiente de solubilidade. Então seria o ponto A. Para a mesma temperatura, na mesma quantidade de água, eu estou dissolvendo menos do que a saturação. Então, se eu estou abaixo do ponto de saturação, ela seria uma solução insaturada. Mas agora eu quero ver você me mostrar a supersaturada. Melhor pergunta do dia! Vem aqui. Em roxinho para você. Olha o que vai acontecer. Eu vou manter a mesma temperatura. Lembre lá do nosso desenho que a supersaturada era a mesma temperatura. Na mesma temperatura, em B ela está insaturada, em A ela seria saturada. Olha o que eu vou fazer. Projetei a mesma temperatura, é uma situação isotérmica. Olha o ponto roxinho. Eu vou chamar de ponto C. Antes de dar nome, pensa comigo. A temperatura T em 100 gramas de água, o máximo que eu consigo dissolver é o coeficiente de solubilidade. Para a mesma temperatura, para a mesma quantidade de solvente, se eu estiver dissolvendo mais e solúvel, completamente dissolvido, se eu estiver dissolvendo mais do que eu posso, a condição do ponto C seria a minha condição de supersaturada. Então o meu gráfico pode expressar a condição da saturada, insaturada e supersaturada. A saturada com corpo de chão virá agora. Moçada, então vamos lá. Olha aqui o que eu vou trazer para você. Primeiro, vamos analisar o que eu tenho. Um gráfico de solubilidade contra temperatura. Solubilidade em gramas por 100 gramas de água, temperatura em graus Celsius. E eu tenho aqui a minha chamada curva de solubilidade. Esta é a minha curva de solubilidade. O que ela expressa? Ela expressa o comportamento do soluto dissolvido em 100 gramas de água em função da temperatura. É isso. Então vamos nós. Eu vou te dar uma historinha para você entender. Mas, professor, não é por nada não, mas eu gostaria de perguntar, o que você vai determinar a partir desse gráfico? Eu vou determinar a massa de precipitado. A massa de material precipitado.
Mas como é que eu consigo determinar essa massa? Então vamos lá. No exercício, na questão de vestibular, do Enem, do simulado, da sua prova, virá escrito uma historinha. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma condição inicial, o início do meu processo. Eu estou a uma temperatura, que eu vou chamar de temperatura 1, de 40 graus Celsius. E eu quero descobrir a massa de material que precipita quando eu chegar numa condição final, e essa condição final eu vou chamar de temperatura 2, e eu vou dizer que a minha temperatura final é aí 10 graus Celsius. Então vamos lá, vamos fazer uma análise disso. Meus caros jovens, observem só, uma análise simples, mas importante. Qual é a temperatura inicial? Professor, você vem aqui no eixo da temperatura, 40 graus Celsius. Leia no gráfico, o que isso me representaria? A 40 graus, você projeta, isso aqui vai dar esse pontinho. Esse pontinho corresponde aproximadamente, porque isso aqui não é um gráfico exato, é um gráfico de precisão, ele corresponderia a aproximadamente 25 gramas. Opa, pera lá. Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 25 gramas da minha espécie, vamos chamar X ou S, bem, vamos chamar de X, para ficar mais bonitinho. A minha espécie X, em função da temperatura. Eu consigo dissolver 25 gramas de X em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Aí eu vou resfriar de 40 até 10 graus. Opa, eu vou sair de 40 e vou resfriar até 10. Eu fiz um resfriamento. Eu saí da temperatura inicial T1 e fui para a temperatura final T2. A 10 graus Celsius, o que eu encontro? Eu venho aqui, isso aqui me daria aproximadamente 5 gramas de X. Então eu pergunto para você, qual é a massa de precipitado quando a minha solução a 40 graus, em 100 gramas de água a 40 graus Celsius, foi resfriada até 10 graus Celsius? Muito fácil, muito simples. Observe só. A 40 graus eu estava dissolvendo 25. A 10 graus eu vou dissolver 5. Quanto que precipitou? Leitura direta do gráfico. A massa de precipitado seria quem? O S1 menos o S2, que me dará quanto? Eu estava a 25 e agora eu só tenho 5. Então a massa de material que precipitou no meu sistema foram 20 gramas. Nossa, professor! Isso significa o quê? Isso é o que eu tinha dissolvido, agora isso é o que eu tenho. Então esta quantidade implica na massa que está dissolvida. Essa é a massa que está dissolvida. A que temperatura? A temperatura final. Tinha 25, agora tem 5. 5 é o que está dissolvido a temperatura final. Então quanto que precipitou? 20 gramas. Isso a um sistema que eu tenha 100 gramas de água. E Dunga, e se eu tivesse 1000 gramas de água? Ótima pergunta. Muito bem. Então vamos lá. O que você vai me dizer? Professor, em 100 gramas de água, eu teria 20 gramas de precipitado. Em 1000 gramas de água, eu teria o meu MT, a minha massa de precipitado total. Isso aqui daria quanto? A minha massa de precipitado total seria o quê? Daqui para cá aumentou 10 vezes, daqui para cá aumenta 10 também. Então eu teria 200 gramas de precipitado se o meu material, em vez de 100 gramas de solvente, eu tivesse 1000 gramas de solvente. Isso é uma análise básica e conceitos básicos vêm lá da matemática básica. E isso aqui a gente precisa entender e interpretar. Isso é fundamental para nós. Identificação de material precipitado a partir de curvas de solubilidade. Na sequência nós vamos ver mais casos disso.
Então vamos lá. Gente, então vamos lá. A gente vai resolver esse exemplo aqui, que é um exemplo que vem da prova da Unicamp, prova de conhecimentos específicos em química, prova discursiva, aonde ele diz o seguinte. Então vamos lá, vamos juntos ler. Uma solução saturada de KNO3, nitrato de potássio, nomenclatura de funções inorgânicas, formada pelo sal e 100 gramas de água. Então a relação é soluto mais solvente. E está a uma temperatura inicial de 70 graus Celsius. Esta solução é resfriada até 40 graus. Então eu estou a 70, vou resfriar até 40 graus Celsius, ocorrendo a precipitação de parte do sal dissolvido. Calcule. Item A massa do sal que precipitou. Item B, a massa do sal que permanece em solução aquosa. Então vamos por partes. Ele me deu um gráfico de solubilidade no eixo das abscissas, eixo Y, em gramas de KNO3 dissolvido em 100 gramas de água. E a temperatura em graus Celsius. Então vamos lá. O gráfico vinha todo bonitinho, com as escalas de temperatura e de massa de KNO3 dissolvida em 100 gramas de água. Para facilitar a tua e a minha vida aqui na exemplificação, eu já coloquei os dois parâmetros de temperatura e massa para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Vamos resolver o item A. Meninos e meninas, escutem aqui. Em uma prova discursiva, você tem que estabelecer determinadas normas. Você tem que escrever o que está acontecendo. Não é só dizer, lá no gráfico deu tanto. Não, não, não. Você tem que mostrar isso. Então vamos lá. O que eu tenho? Qual é a historinha que eu tinha dito para você? Dunga, a temperatura inicial do meu sistema é de 70 graus. E aí eu vou resfriar até 40 graus. A minha solução contém quanto? 100 gramas de água. Opa, maravilha. Me resolveu um problema danado. Depois aqui embaixo eu vou dar uma exemplificadinha. Mas a minha massa padrão do gráfico é 100 gramas. Aqui tem 100 gramas. Então o gráfico vai me responder o item A e o item B. Então vamos lá. A 70 graus Celsius, meninas, meninos, a 70 graus, quanto que estaria dissolvido de KNO3? Projeta. Se você projetar, pimba, tocou aqui na curva. Lembre que essa curva é a curva de saturação. Qualquer ponto em cima da curva é a quantidade saturada àquela temperatura. Então aqui, para 70 graus, a quantidade máxima de KNO3 que eu consigo dissolver são os 140 gramas. A 70 graus Celsius eu estou dissolvendo 140 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Irei resfriar até 40 graus. Então eu saio de 70 e vou chegar em 40. A 40, projeta até tocar a curva. Pimba, tocou aqui na minha curva. Isso aqui vai corresponder a quanto? A 60 gramas de KNO3 dissolvidos em 100 gramas de água a 40 graus. Então eu tenho os meus parâmetros. A temperatura de 70, eu tenho os meus 140. A temperatura de 40, eu tenho os meus 60. O que ele pede no item A? A massa do sal que precipitou. Como que nós faremos isso? Primeiramente, eu peço que você me acompanhe aqui nesta leitura. 140 era o que eu tinha dissolvido. 60 é o que estará em solução. Como é que é, professor? Esse 60, como nós já vimos na teoria, é a massa que permanece em solução. O que vai estar dissolvido? 60 gramas. Então, quanto que precipitou? Então, vamos lá. A massa de precipitado é o que eu tinha no início, vamos chamar de S1, menos o que eu tenho no final, vamos chamar de S2. Então, a diferença dessa altura é a massa de precipitado. Vamos escrever isso lá no item A? Qual é a massa de precipitado? A partir do gráfico, a massa de precipitado seria o quê? A quantidade que eu tenho saturado a 70 graus, que seria o meu S1,
menos a quantidade de material dissolvido, saturado, a temperatura de 40, que seria o meu 60, o S2. Então isso aqui nos dará 140 menos 60. Então a massa de material precipitado que eu terei no meu sistema serão de 80 gramas. Quantos gramas de material precipitado eu tenho? 80 gramas de material precipitado resolvido item A de uma prova de conhecimentos específicos da Unicamp. Todo mundo seria capaz de fazer isso na boa. Leitura direta do gráfico. Beleza? Tudo bem? Tranquilinho? Joia. Então vamos lá. Vamos mudar de cor. Pegar o roxinho aqui para você. Qual a massa do sal que permanece em solução? Item B. Então vamos responder aqui para você o item B da minha questão. Gente, eu não estava a 70, eu não vim para 40, então a temperatura que ele deseja que você analise é a 40 graus Celsius. Eu tinha 140 a 70 graus, agora em 40 graus Celsius eu vou ter apenas 60. Então a massa de material que se encontra dissolvido é de quanto? 60 gramas de KNO3 barra 100 gramas de água. Essa é a massa de material dissolvido em 100 gramas de água. Que você está lendo o quê? Da leitura direta do teu gráfico. Então veja, uma questão de prova discursiva da Unicamp que você resolve diretamente por análise gráfica. Não é o que a questão está te perguntando, mas vamos supor que ele falasse assim. Dado o gráfico, tudo bonitinho, com a mesma história, só que em vez de 100 gramas de água, eu teria 200 gramas de água. Nossa, professor do céu, já complicou tudo. Como assim? Já não ia saber dizer quanto que precipita, não ia saber dizer quanto que tem solúvel. Simples. Por exemplo, para precipitação, o que você sabe? Eu vou escrever aqui, ó, bem aqui, bem shortzinho. Em 100 gramas de água, eu teria quanto de material precipitado? 80 gramas. Para 200 gramas de água, eu teria X, o dobro. Seriam os meus 160 gramas de material precipitado. Regrinha de 3, proporção. Tem aluno que se confunde, mas isso aqui não é uma reta. Mas não é aqui que eu estou analisando, eu estou analisando o comportamento em função da temperatura do material precipitado para 100 gramas de água. Dobrou a quantidade de água, dobra a quantidade de precipitado. Se você fosse analisar o B, eu teria 60 gramas de KNO3 dissolvidos em 100 gramas de água. Se eu tivesse 200 gramas de água, eu teria o quê? 120 gramas de KNO3 dissolvidos a 40 graus Celsius. Esse é um exemplo bastante interessante, bastante importante para você. Vamos para o próximo. E aí, galera? Vamos para esse exercício. Uma questão de análise de solubilidade, relação com a temperatura, se a solução é saturada, insaturada, supersaturada, bem estruturadinho. Questão cabeceira para o nosso estudo de curvas de solubilidade. Então vamos lá. Olha o que ele propõe. Dado o gráfico a seguir, de solubilidade das espécies A e B, onde ele me dá a curva A e a curva B, com a solubilidade em gramas por 100 gramas de água em função da temperatura em graus Celsius. Aí ele me dá 5 proposições e pede para que você marque aquilo que é verdadeiro. Então vamos lá. Primeiro, antes de nós resolvermos as 5 proposições, eu peço que você venha aqui comigo, dê uma olhadinha, analise comigo o gráfico. Por que eu estou pedindo isso dessa maneira até um pouco descontraída? Porque não tem jeito. Caiu em prova de vestibular, caiu em Enem, caiu em simulado, em prova do colegial, o aluno entra em desespero. Professor do céu, vou me matar. Calma, gente, não se desespera, não precisa. É que às vezes o gráfico ele tem uma cara de mal, mas é só uma questão de interpretação. Lá na física, lá na matemática e aqui na química, a coisa não é diferente. Aparecer o gráfico cria dúvida. Então vamos interpretar. Primeiro, temperatura no eixo X, ou eixo das abscissas, em graus Celsius. Solubilidade em gramas por 100 gramas de água,
nas ordenadas, eixo Y. Então ele me deu tanto a curva A, que está em verdinho, quanto a curva B, que está em vermelhinho. Ambas as curvas A e B têm comportamento crescente. O que isso quer dizer com isso, professor? Aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade. A gente já deu uma ideia para você do que é comportamento endotérmico e exotérmico. Isso aqui são comportamentos endotérmicos. Aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade. Mas voltando aqui. Quando o aluno olha, nossa, mas como é que eu vou interpretar? Muito simples, muito simples. Então venha comigo. Peguemos uma temperatura baixa em relação ao meu gráfico, que varia de 0 a 100. Eu peguei a 20 graus Celsius. Se você analisar a 20 graus Celsius, olhe o que eu te proponho. Basta você fazer isso. Pega aqui a temperatura de 20 graus e projete. O que eu fiz? Pimba! Tocou aqui para a curva B. Tocou aqui para a curva A. O que significa isso? Este ponto seria a solubilidade de B a 20 graus Celsius. Esse ponto seria a solubilidade de A 20 graus Celsius. Em outras palavras, é a quantidade máxima que eu consigo dissolver de A e B a uma temperatura de 20 graus Celsius em 100 gramas de água. Logo, em temperaturas na faixa de 20 graus e um pouquinho acima, o A é mais solúvel que o B. Eu consigo dissolver 50 gramas de A, eu consigo dissolver 30 gramas de B a 20 graus Celsius. Aí eu vou caminhar um pouquinho na minha curva. E eu venho aqui na temperatura de 40 graus Celsius. O que acontece? Ah, professor, eu não... Calma, venha comigo. Projeta isso aqui. Na hora que você projeta isso aqui, pimba! Ocorreu o quê? As duas curvas têm um ponto em comum. O que significa isso lá na matemática? Que quando as duas curvas se interceptam, para o mesmo domínio, eu tenho uma mesma imagem. O que quer dizer isso na química? Professor, eu não consigo entender. Entende sim, entende sim. Para uma mesma temperatura, meu domínio, eu tenho o quê? A minha imagem. Que seria o quê? A solubilidade de A e B. Mas, professor, aqui nesse ponto o valor é o mesmo? Bingo! A solubilidade de A é igual à solubilidade de B. Então veja, abaixo de 40 graus, A é mais solúvel que B. Em 40 graus, a solubilidade de A é igual à solubilidade de B. Então agora vamos dar uma olhadinha. E se eu pegasse, por exemplo, o 80 graus? Mas, pessoal, por que você não pega o 60? Ué, acima de 40 vai acontecer o quê? Uma inversão nas solubilidades. Então pode ser 41, 50, 60. Eu peguei o 80 porque eu vou precisar do 80 lá na frente. A 80 graus, se você projetar aqui, ó, pimba no A, ó, pimba no B. O que significa? Isso aqui seria a solubilidade do A, essa aqui seria a solubilidade de B. Quando eu falo solubilidade, gente, é a quantidade máxima que eu consigo dissolver naquela temperatura em 100 gramas de água. Ora, o que significa isso? Que para temperaturas acima de 40 graus, o B é mais solúvel que o A. Para temperaturas abaixo de 40 graus, o A é mais solúvel que o B. E em 40 graus, a solubilidade é a mesma. Beleza? Então vamos para as proposições. Veja como é tranquilo você resolver uma questão dessa natureza. Então vamos lá, vamos colocar em roxinho para você. Primeira proposta. Existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual à solubilidade de B. Absolutamente verdadeiro. Que temperatura é essa? 40 graus Celsius. A 40 graus a solubilidade de A é igual a de B. Viu como é tranquilo? É só uma análise. Vamos para a segunda. A 20 graus Celsius a solubilidade de A é maior que a solubilidade de B. Opa, pera lá. A 20 graus a solubilidade de A é maior que a solubilidade de B. Absolutamente verdadeiro. Tranquilo. Só verificar a relação de solubilidades.
A solubilidade de A é maior que a solubilidade de B. Leu no gráfico? Verdade. Terceiro, a 100 graus Celsius, a solubilidade de B é maior que a solubilidade de A. Aí você não analisou a 100. Vamos analisar agora. Então vamos lá. A 100 graus Celsius, o que eu tenho? Se você projetar aqui a 100 graus Celsius, eu teria o ponto de A, eu teria o ponto de B. Solubilidade de B, solubilidade de A em 100 graus Celsius. Leiamos. A 100 graus, a solubilidade de B é maior que a solubilidade de A. Absolutamente verdadeiro, não importa. Acima de 40 é isso que acontece. Quarto, presta atenção. A solubilidade de B é constante em função da temperatura. Mentira. Perceba, nenhuma delas é constante. Para o aumento da temperatura, em ambas ocorre aumento da solubilidade. Elas não operam na mesma proporção, porém, para o aumento da temperatura, ambas são solúveis, têm comportamento endotérmico. E por último, eu vou até mudar de cor aqui para você. Vamos fazer em azulzinho. No quinto item, a quantidade de B que satura a solução a 80 graus Celsius é igual a 150 gramas. Olha, professor, já não dá mais. Porque agora ele misturou química com matemática, com conta, com... Deus me livre. Não, vem comigo. Então vamos lá. Qual é a temperatura em questão? 80 graus Celsius. Qual é a curva em questão? B. Então você vai analisar a 80 graus para a curva B. A 80 graus, projeta, tocou aqui na minha curvinha. O que significa isso? É a quantidade de B que satura a minha solução. O que quer dizer isso? A quantidade máxima que eu consigo dissolver de B àquela temperatura em 100 gramas de água. Projete. Se você fizer essa projeção, você vai encontrar quanto? 150 gramas. Então a quantidade de B que satura 100 gramas de água, que satura a minha solução a 80 graus Celsius, seria de quanto? 150 gramas. Esta é a quantidade de B necessária para saturar a minha solução. Aí vem aquela nossa historinha. Isso para 100 gramas. E se eu tivesse 200 gramas? Para 100 gramas de água, são 150 gramas que saturam B, a minha solução de B. Se eu tivesse 200 gramas de água, seria quanto? 200 gramas, regrinha de 3. O dobro. Dobrou a quantidade de água, dobra a quantidade de soluto capaz de solubilizar a minha solução de B. 300 gramas, beleza? Mas para o exercício ele só pede em 100 gramas. Então 80 graus para B são 150 gramas, a proposição é absolutamente verdadeira. E a de cima era falsa, né? Então veja, uma questão bastante ampla, bastante legal, que envolve um monte de conceitos em química, em solubilidade, em regras de análise de gráfico. Isso aqui é importantíssimo para você. É isso aí, moçada. A gente terminou essa primeira aula com muito exercício, muita teoria, gráficos, conceitos extremamente importantes para o teu vestibular, para o teu Enem, para as suas provas no colégio, no ensino médio, no cursinho. Te convido, fica aqui comigo. Já já está entrando a outra aula para fechar esses conceitos de coeficiente de solubilidade. Mais cálculos, muita coisa interessante para você. Vai valer a pena. Outra, conceitos bastante interessantes e importantes. Isso não cai no vestibular, isso despenca no vestibular. Então vai lá, continua aqui comigo. Vai nos nossos links que te remetem àquelas aulas importantes para que você feche os conceitos importantes para você. Te convido, permaneça aqui comigo e vamos lá. Dê teu likezinho, vai lá, compartilha com seus amigos. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Vamos para a próxima aula. É isso aí. Um abraço.